Me chamo Gabriel Moreira de Vargas, sou graduando de História e bolsista de iniciação científica pela Unirio. O título da minha pesquisa é A Transição Energética como uma nova filosofia da história e pertence à área de ciências sociais. Portanto, nessa minha apresentação tratarei de abordar um tema da ecologia política, um tema acerca do ambientalismo. A primeira parte dessa apresentação se tratará sobre uma contextualização do tema, então é a parte introdutória do assunto. Então, trataremos do contexto histórico sobre o ambientalismo. O que podemos dizer sobre esse movimento, né, o movimento ambientalista? É que a gênese do movimento, a gente pode pegar essa gênese e afirmar dizendo que foi mais ou menos na década de 60, 70, na mesma época em que ocorria o movimento hippie, a luta pela liberdade de expressão, a luta contra a guerra, principalmente nos Estados Unidos, que estava em guerra com o Vietnã. É importante mencionar que o movimento hippie foi muito importante para o florescimento e o crescimento do movimento ambientalista, porque ele tinha uma criticidade muito grande com aquela forma de viver, o American Way of Life, né, que é a forma de viver dos americanos, que era basicamente consumismo ao extremo e dando maior enfoque às questões ambientais. Então, o hippie ele começou a repensar toda aquela forma como a sociedade estava se portando, como eles estavam tratando os recursos naturais. E o movimento hippie ele foi importante porque ele lançou um novo olhar para isso. Mas mesmo que o ambientalismo tenha ganhado força com o movimento hippie, somente depois, na década seguinte, em 1970, que o movimento ele realmente ganha um caráter global, onde tem um boom, né, como pode-se dizer, desse movimento, que principalmente depois da Conferência de Estocolmo, em 1972, que pode-se dizer que foi o pontapé inicial para o entendimento dos danos humanos causados no planeta. Foi nessa conferência que começou que realmente eles definiram uma agenda ambiental que diversos líderes do mundo, a partir dessa conferência, começaram a se reencontrar para tratar sobre as questões ambientais. E posteriormente, depois do movimento hippie, e também da Conferência de Estocolmo, que foi uma década depois, em 1972, é correto afirmar que várias outras conferências apareceram, né? Elas foram acontecendo. E duas muito importantes são a Eco 92, que ocorreu aqui no Rio, e o Tratado de Kyoto. Agora falando especificamente do Tratado de Kyoto, que também foi na mesma década, né, foi em 1997, foram 5 anos depois, e o Tratado de Kyoto ele foi formulado, né, foi agendado com o objetivo de tentar parar as emissões de CO2 que estavam sendo lançadas na atmosfera. A emissão de CO2 é algo natural, ela acontece naturalmente, só que com o passar dos anos isso foi aumentando cada vez mais, gradativamente. Então, isso foi causando problemas para a natureza, não só para a natureza, os biomas, mas também para a camada de ozônio, por exemplo, que começou a apresentar rachaduras consequentemente, um superaquecimento global que a gente vive, aliás, hoje em dia. E por conta disso, os líderes do mundo todo, que foram 192 líderes, com exceção dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se recusou a assinar esse tratado, eles assinaram o tratado buscando manter a economia e o PIB crescendo, mas tentando descarbonizar a economia, adotando formas limpas de se obter energia e tentando iniciar uma transição energética, sair da energia com base fóssil, né, de matriz fóssil. Essa segunda parte ela trata dos objetivos, né, os objetivos a serem alcançados pela minha pesquisa, que foram alcançados, né, pela minha pesquisa. E pode se resumir em três, né, pode ser resumido em três os objetivos da pesquisa, que em primeiro lugar é estudar a transição energética por um olhar histórico, entender o contexto histórico, entender como se sucederam os fatos.
Depois, verificar seus objetivos e consequências para o planeta e para o homem nos dias de hoje, os objetivos da transição energética. E, em terceiro lugar, analisar essa política ambiental como uma nova concepção da filosofia da história. Ver o impacto dessa ideia da política ambiental, da transição energética, para a filosofia, uma nova filosofia da história, uma nova concepção sobre isso. E claro, utilizando através, essa pesquisa só foi feita através, né, da metodologia utilizada através de leitura de livros, de artigos e de artigos em jornais eletrônicos. Foram feitas coletas de dados teóricos através de uma leitura aprofundada, análise do material de mídia eletrônica e participação em eventos sobre questões ambientais para que pudesse ser feita essa pesquisa. Sobre esse terceiro ponto da pesquisa, que são os resultados obtidos, resultados finais ou parciais, nós podemos afirmar que o resultado final confirmou a tese inicial apresentada na pesquisa. Com este trabalho, com essa pesquisa, percebeu-se uma mudança de pensamento e de comportamento dos líderes mundiais com relação às mudanças climáticas, principalmente após o Tratado de Kyoto, que foi o tratado em que todos perceberam que os danos, as consequências dos danos humanos ao ambiente, com, por exemplo, o descongelamento das calotas polares que vem acontecendo essas décadas aí, com o passar das décadas cada vez maior, o superaquecimento que está cada vez ficando, o planeta está cada vez ficando mais quente. Tudo isso são confirmados com pesquisas e dados científicos. E deu para perceber também que, na história, sempre houve uma centralidade das políticas governamentais nas questões econômicas. E isso acabou desenvolvendo, né, consequentemente, a crise ambiental atual, porque quando você foca só na parte econômica e ignora a parte ambiental, consequentemente, a natureza foi sofrendo com isso. Então, a crise ambiental se agravou por causa desse foco só na parte econômica. E a principal solução que foi apresentada desde essas décadas aí, principalmente do Tratado de Kyoto, foi a descarbonização da economia. E como pode ser feita a descarbonização da economia? Fazendo uma transição energética, trocando a base energética do país, em vez de utilizar minerais e a base de petróleo, esses tipos de meios de obter energia, para uma forma mais limpa, né, de energia, que pode ser através exemplos são energia eólica, energia fotovoltaica, enfim. Então, pode-se afirmar que foi por conta da emissão de carbono na atmosfera, como eu já disse, é um processo natural, isso ocorre naturalmente, é algo biológico do ser humano, a gente libera gás carbônico na atmosfera naturalmente. Foi por conta dessa emissão, dessa grande emissão pela indústria, desde da Revolução Industrial, que se viu um aumento gradativo nessa emissão de carbono. E esse é o principal problema, né, para a camada de ozônio, para o superaquecimento. Então, isso acabou gerando os problemas ambientais atuais. E por que essa emissão de carbono vem aumentando cada vez mais? Porque está cada vez mais, com o passar do tempo, a economia está necessitando de uma maior produção. Então está tendo uma produção desenfreada que é atrelada a uma necessidade cada vez maior por energia também. Então cada vez mais se produz mais e cada vez mais se gasta mais energia. Então isso, consequentemente, se a energia se mantém na matriz fóssil, então os danos à natureza são ainda maiores, que no caso é isso que ocorre no mundo atualmente, né? Boa parte da energia produzida são na base de matriz fóssil. Então fica claro que essa necessidade maior por energia relacionada a uma produção que tem como sua base energética os combustíveis fósseis, no atual momento, está gerando danos ainda maiores à atmosfera. Então essa maior produtividade
essa maior necessidade por energia, somando ainda com o aumento no preço dos combustíveis fósseis e também a diminuição dos preços das tecnologias nos anos 2000, houve uma maior pressão, né, internacional para atender a agenda ambiental. Mas como assim atender a agenda ambiental? Como já foi dito, o objetivo principal do Tratado de Kyoto foi a descarbonização, né? O que foi resolvido e tratado entre os líderes mundiais. E como seria isso? Seria fazendo uma transição energética de uma matriz energética fóssil para uma matriz limpa de energia. Então, desde 2000 para cá, com todos esses pontos positivos e negativos contra a matriz fóssil, houve um aumento considerável da utilização de fontes limpas e renováveis de energia. Só que não se pode afirmar que essas fontes renováveis e fontes limpas de energia são 100% limpas, porque, por exemplo, a produção dos painéis da energia solar tem como sua base até equipamentos que são de base fóssil, assim como também o transporte, né, que é feito às vezes por caminhões. Então, isso utiliza a gasolina, o diesel, que também é uma fonte energética de base fóssil. Então, é um pouco complicado dizer sobre é muito complicado descarbonizar totalmente a economia, porque não se trata só de uma produção de energia de forma limpa e sustentável, mas também que essa energia, a utilização dessa energia seja de forma sustentável. Então, o que se conclui disso tudo é que a transição energética ela vai ser de forma lenta, que estima-se que é necessário um crescimento anual de 1,6% de produção de energia renovável até 2100 para descarbonizar totalmente a economia. Então, é um pouco complicado tratar a transição energética como algo para agora, especificamente, porque esses 1,6% de produção não ocorrem atualmente. Esse aumento, né, esse crescimento anual não é de 1,6%. Então, essa transição energética vai ocorrer, é algo estimado entre os teóricos, entre os pesquisadores, só que ela vai ser uma transição energética lenta. Então, já foi abordado tanto a questão do olhar histórico, aqui nessa apresentação, assim como também as consequências e possibilidades da utilização dessas novas fontes de energia limpa e a possibilidade de transição energética para o planeta e para o homem. Agora será tratado essa nova concepção do tempo e da história, que, com o passar dos anos, com o ambientalismo se fortificando e crescendo cada vez mais, está mudando essa concepção do tempo e da história. O homem sempre pôs a si mesmo como centro do campo de pesquisa da história. Parafraseando Bloch, o objeto da história é, por natureza, o homem. Assim, a história sempre direcionou o foco para o homem e para os seus feitos no passado, religando para as outras disciplinas, como, por exemplo, a geologia, a arqueologia, os fatos relacionados à história natural. Então, a transição energética pôs então a natureza em xeque. O homem está gradativamente perdendo essa centralização das atenções e está se inserindo num contexto maior, que é esse contexto é a natureza e é uma história de luta ambiental. Assim, finalizando essa apresentação, pode-se concluir que há um processo de aprofundamento de uma nova consciência do tempo e de uma prática política com devir civilizacional que ultrapassa a ideia da liberdade humana. O homem começa a encarar a história como um processo na qual ele está inserido. Não mais se trata exclusivamente da história do homem. A ética comunicacional da cultura política do ambientalismo, por sua vez, não se apresenta apenas como essa filosofia da história, mas também como um conjunto de técnicas inovadoras para pensar nosso futuro de forma sustentável. A descarbonização da economia, a utilização de energia renovável utilizam, né, para essas técnicas, são técnicas inovadoras para pensar nosso futuro. E assim eu concluo a minha apresentação.